Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã e quero convidar a todos para participarem do nosso momento sublime. Vamos juntos tornar esse momento especial exatamente por estarmos juntos e juntos com Deus, em oração, estudando a sua palavra, buscando cada vez mais as suas misericórdias, depositando nele toda a nossa fé, toda a nossa esperança e esperando nele também as respostas que ele tem prometido enviar àqueles que confiam e que oram e que esperam com paciência. Hoje eu gostaria de falar sobre a fé, a importância da fé para o nosso crescimento espiritual, a importância da fé para o nosso relacionamento com Deus e, sobretudo, a importância da fé para alcançarmos vitória neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus estava conversando com Pedro e está chegando no término do seu ministério terreno. E Lucas relata uma conversa com Pedro muito interessante no capítulo 22, em que Jesus está falando para os discípulos que está chegando a hora da sua partida e que ele morreria pelos pecados, seria entregue, julgado, condenado e morto. E Pedro então sai em defesa de Jesus Cristo e se apresenta como um guardião, e de Jesus, de alguém, um discípulo que está ali para o que der e vier, e que ele, Pedro, estava disposto a fazer qualquer coisa para que Jesus não tivesse que enfrentar aquilo que ele havia dito que enfrentaria. Então, nesse momento, Jesus diz as seguintes palavras, capítulo 22, versículo 32 do Evangelho de Lucas: "Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé." Eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Esse texto, que é o resumo da palavra, da conversa de Jesus com Pedro, e fica claro para nós que Pedro se achava muito bem, muito forte. Ele estava forte o bastante para ajudar Jesus, socorrer Jesus no momento em que Jesus tivesse que enfrentar aquilo que ele disse que enfrentaria. Então Pedro se apresenta e diz que está em condições de que sustentaria e que socorreria Jesus, que daria até mesmo a sua própria vida para defender Jesus. Entretanto, Jesus conhecia Pedro melhor do que Pedro se conhecia. Jesus conhece a mim melhor do que eu me conheço. Jesus conhece você melhor do que você se conhece. E isso é bom que entendamos, é bom que nós entendamos isso, Tanto é que no versículo 31, antes dessa narrativa de Jesus, que eu tenho orado por você, para que não lhe falte fé, Jesus, quando Pedro manifestou-se tão forte, Jesus usa a seguinte expressão: Simão, Simão, Satanás vai colocar você à prova, Então é como se Jesus: Simão, Simão, eu sei exatamente o que vai acontecer com você, Você não sabe nada, você não sabe de nada disso que você está falando, Você não precisa de força, você não precisa de coragem, Simão. Você não precisa de boa vontade para me ajudar. Você não precisa de atitude. Você não precisa trabalhar muito para mim, me socorrer, me defender. Eu não preciso, Simão, que você me defenda. É isso que Jesus quis dizer com essa expressão: Simão, Simão. Então, se você não precisa de força, se você não precisa de coragem, se você não precisa de trabalho, se você não precisa de atitude, você vai precisar, Simão, de muita fé. Você vai precisar de fé. Na hora em que você se vir atacado por Satanás, tentado, e você vai precisar de muita fé. Aliás, irmãos, é o que nós precisamos, Pedro e eu e você, todos nós vamos precisar de fé nos momentos mais difíceis.
Muita gente, né, se apresenta com muita coragem e fazem promessas e prometem coisas para Deus e que podem fazer isso e estão sempre se comunicando e mostrando uma força e uma capacidade além do normal e acham que isso é positivo e diante do Senhor não é. O que nós precisamos nesta vida é de fé. Sabe por quê? É a fé que nos habilita a fazermos a vontade de Deus. É a fé que nos prepara para vencer o diabo e as tentações que ele usa para nos derrubar. É a fé que nos fortalece nos momentos das tempestades, das dificuldades. É a fé que nos socorre. É a fé, amados, que nos sustenta no momento do sofrimento alheio. Quando você vê alguém sofrendo muito e você não pode fazer nada, só te resta crer e recorrer a Deus e depositar nele toda a sua confiança. É a fé que nos sustenta. É a fé que nos prepara para a morte. Morte alheia, morte do nosso ente querido e a nossa própria morte. É a fé que vai nos dar suporte para enfrentarmos as dificuldades no último momento da nossa existência aqui neste mundo. Então é por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, você não espero de você força, capacidade, né? Ajuda, trabalho. Eu quero que você tenha fé. Que Deus alimente a sua fé, Pedro. E Pedro entendeu quando ele se viu, né? Traindo Jesus, quando ele se viu negando Jesus, então ele reconheceu que Jesus estava com a razão. E ele tem remorso, ele chora, ele se arrepende, clama por misericórdia, deposita a sua fé de recuperação em Cristo Jesus. Foi isso que lhe valeu naquele momento. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos de força, de capacidade, nós precisamos de fé. Então peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, alimenta a minha fé. Me socorre, Senhor, porque a minha fé está firmada no Senhor. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. É disso que nós precisamos. Fé. Fé. Só Jesus Cristo pode alimentar a nossa fé. Vamos conversar com Ele. Querido Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque a nossa fé recebemos do Senhor. É o Senhor, com todos os seus atributos, com quem o Senhor é, com tudo que o Senhor faz, que alimenta a nossa fé. Então, se nós cremos no Senhor, é porque Cristo Jesus, o nosso Salvador e agora nosso Senhor, veio ao mundo e colocou fé em nós. Porque o Teu Espírito Santo nos alimenta e fortalece cada vez mais a nossa fé no Senhor. Então nós queremos nesse momento te agradecer por esta fé maravilhosa, ainda que não seja uma fé exemplar. A Tua palavra nos diz que nós podemos alcançar vitória, ainda que ela seja pequenininha. Ainda assim, nós podemos alcançar vitórias se esta fé for depositada no Senhor. Então te pedimos nesta manhã, renova as nossas forças, aumenta a nossa fé, ajuda-nos, ó Deus, a crer cada vez mais no Senhor, porque é daí que virá a nossa vitória. Fica conosco, abençoa os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.